Vamos lá falar de perícia em psicologia, né? Eu já fiz algumas apresentações, já tem a aula anterior à sua, tem médico, contábil, economista, administrador. Sugiro a todos assistirem todas as aulas, porque você sempre aproveita uma coisa ou outra de algum decreto, algum dispositivo. Mas vamos falar agora de perícia em psicologia específica. Perícia em psicologia. A atuação do psicólogo como perito na justiça brasileira está frequentemente relacionada ao direito da família, da criança e do adolescente. Então, psicologia pode abrir aqui para assistente social também, tá? A justiça do trabalho tem sido pouco contemplada pela perícia psicológica, apesar do crescente número de processos trabalhistas acerca de adoecimentos psíquicos decorrentes de atividades laborativas. Nesse sentido, a elucidação do nexo causal entre saúde mental e trabalho no âmbito judicial tem se apresentado como uma demanda crescente ao campo de psicólogos. Veja, já falo nas outras aulas se você assistiu. Se a gente soubesse que existia um campo desse para a gente atuar como perito judicial, a gente já teria entrado antes, né? A universidade deveria colocar um pouquinho e apresentar, de repente, até uma matéria específica sobre perícia em psicologia. Aqui, eu estou dando um pitaco de cada profissão, porque esse aqui não é um curso específico para a profissão. Aqui é um curso genérico de formação de peritos judiciais para você aproveitar o que você conhece em prol e com os ensinamentos que a gente faz aqui na academia para você ter o seu certificado e se cadastrar nos tribunais. Mas são coisas assim que a gente poderia ter aprendido mais, sabe? Ter mais conhecimento, já está atuando na área. Então tem muita coisa na parte de assistente social e de psicologia também. Eu sei que são coisas diferentes, eu não estou querendo confundir uma coisa com a outra, mas nessa parte de família, nessa parte de crianças que às vezes ficam sem os pais, isso tudo gera uma perícia, gera um laudo pericial que você vai ter que apresentar para o juiz se está tudo ok com a família, se está ali na atividade elaborativa a pessoa está bem também, não está tendo nenhum distúrbio. Então tudo isso gera trabalhos para todo tipo de profissional. O CFP regulamenta a atuação do psicólogo como perito por meio da Resolução 17 de 2012 e da Resolução 8 de 2010. De acordo com essa última, o psicólogo perito é o profissional encarregado de assessorar as decisões do Poder Judiciário de forma isenta em relação às partes envolvidas, com comprometimento ético no uso de suas competências teórico-técnicas. Eu acho que aqui ele resumiu de uma forma legal. Tudo que você tem aí na teoria e na tecnicidade que você aprendeu ao longo dos anos, você vai ajudar a justiça a resolver os assuntos pertinentes à área de psicologia. Vamos dar uma olhadinha então na resolução para ver o que ela fala mais, para vocês compreenderem o que a sua área pode fazer, o que a sua área pode abranger. Vamos lá. Então estamos aqui com a resolução CFP 008/2010. Dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no Poder Judiciário. Vou fazer uma leitura rápida, mas eu vou focar alguns pontos e eu vou me lembrando do dia a dia de atuação do perito e vou dando os conselhos e as informações. Então ele fala aqui, o Conselho de Psicologia, no uso de suas atribuições, montou aqui a lei e pelo Código de Ética e pela Resolução 07 de 2003. Aqui, na maioria aí dos regulamentos, tem os considerandos, né? Considerando a necessidade de estabelecimento de parâmetros e diretrizes que delimitem o trabalho cooperativo para exercício profissional de qualidade, especificamente na psicologia. Considerando o número crescente de representações referentes ao trabalho realizado pelo psicólogo no contexto do Poder Judiciário. Isso aqui aguça vocês, bastante demanda, está aqui escrito no próprio conselho de vocês, especialmente na atuação enquanto perito e assistente técnico frente a demandas advindas das questões atinentes à família. Considerando que quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito por ele nomeado. Vale aqui destacar, se você não assistiu às outras aulas contábil e administrativa, o perito ele é nomeado pelo juiz e ele apresenta um negócio chamado, um negócio é ótimo, um documento chamado laudo pericial.
Como assistente técnico, você apresenta um parecer técnico ou um laudo técnico. São coisas distintas. Quem estiver trabalhando para a justiça é o perito. Quem for nomeado pelo juiz é o perito. E os assistentes técnicos são contratados pelo autor e pelo réu, pelas partes no processo. São relações privadas, não tem nada a ver com a justiça. Então aqui você tem a boa fé pública, tá? É muito importante saber disso, que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai colocar nos seus laudos. Tem que ser a pura verdade transparente. Considerando que o psicólogo atuará como responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural, conforme disposto no princípio do Código de Ética, considerando que o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua, que é dever fundamental do psicólogo ter para com o trabalho dos psicólogos e dos outros profissionais respeito, consideração e solidariedade, colaborando quando solicitado por aqueles, salvo impedimento por um motivo relevante. Vocês têm muitos considerandos, os regulamentos é o que mais tem. Considerando que o psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, compartilhar somente informações relevantes, que a utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática obedecerá às normas do Código de Ética, são umas coisas óbvias, mas não custa lembrar para todo profissional. Que os psicólogos, peritos e assistentes técnicos deverão fundamentar sua intervenção em referencial teórico, técnico e metodológico respaldado na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Isso aqui é muito importante, tá? Não basta só ter a sua visão crítica, o seu achômetro. Falar, eu fui lá na casa do réu e percebi que eles estavam brigando. Isso aí é um juízo de valor seu. Então você tem que se basear nas normas. Aí quem sabe as normas são vocês psicólogos, eu não vou saber as normas da psicologia, vocês aí têm conhecimento teórico para isso, e fundamentar de uma forma inteligente, né? Uma forma normatizada o seu laudo. Não esqueçam sempre, se possível, colocar o número da norma e por que você se baseou nela para concluir o que você está concluindo. É vedado ao psicólogo estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetos do serviço prestado. Muito cuidado com isso. Algumas pessoas falam assim, professor, a minha esposa ela é serventuária aí da justiça e eu posso fazer perícia. Eu falo, você pode fazer perícia, mas não vai fazer na vara onde a sua esposa trabalha. Tá? Tem uma ligação. Então, você não pode ser amigo de uma das partes, porque se você for, você vai ter que se declarar impedido pela boa-fé pública que você tem. Tá? Você vai ter que simplesmente falar, não, eu não posso ser perito nessa causa porque eu conheço o autor, eu conheço o réu. Porque você não seria neutro. E quando você não é neutro, você não pode ser perito. Perito ele tem que ser neutro, completamente neutro. É considerado que é vedado ao psicólogo ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais tem vínculo tal, e que o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional a pedido desse último. Se quiser fazer uma troca, olha, não posso mais porque agora eu tenho uma ligação pessoal com essa pessoa, não posso mais ser perito, você declina da ação. Pode declinar, sim, em qualquer profissão, desde que seja muito bem embasado esse seu declínio, né? E aqui, vamos lá, para depois dos vários considerandos, vamos falar um pouquinho da realização da perícia. Eu aprendo com vocês também, tá? Eu aprendo com vocês também, porque essas especificidades de cada profissão eu não conheço, eu conheço de modo geral. E vou gostar muito da contribuição de vocês no dia a dia, vocês assistindo os cursos, vocês contribuindo ali no nosso Telegram, vocês colocando as mensagens ou enviando sugestões dentro das plataformas. É bastante enriquecedor para mim também. O psicólogo, vamos lá, realização da perícia, artigo 1º. O psicólogo perito e o psicólogo assistente técnico devem evitar qualquer tipo de interferência durante a avaliação que possa prejudicar o princípio da autonomia. Lembra que não é emocional, hein? Você perito não é difícil eu falar isso. E vou contar por quê, porque às vezes você chega na casa de uma pessoa super simples, mas você percebe que ela fez alguma coisa errada. E vamos pensar um consumidor contra uma concessionária de energia na minha área de engenharia.
Eu chego lá, a casa super simples, mas ela colocou um gato lá na linha de transmissão dela, de energia, e está alegando que não houve a irregularidade. Se a gente for pelo emocional, você fala, deixa para lá. E não pode ser assim. Você é neutro, você tem que ir atrás da verdade real. Tá? Independente se é, mas ele é uma pessoa muito simples, ou ele é muito rico. Independe de qualquer coisa. Ou A ou B podem ter razão, dependendo do que você, perito, concluir. Então, ético profissional e que possa constranger o periciando durante o atendimento. O psicólogo assistente técnico não deve estar presente durante a realização dos procedimentos metodológicos que norteiam o atendimento do psicólogo perito e vice-versa. Independente, perito, para que não haja interferência na dinâmica e qualidade do serviço realizado. Eu não conheço a atividade, mas acredito eu que se for o perito, você perito, com o assistente técnico do lado falar com a mesma pessoa, um vai perguntar uma coisa, outro pergunta outra, acaba o raciocínio lógico do perito. Diferente das outras perícias na engenharia, na contabilidade, em que você precisa dos assistentes técnicos das partes para saber quais são os comentários ali, mas aí não tem referência psicológica. Aqui, os psicólogos, assistente técnico, não devem estar presentes durante a realização dos procedimentos metodológicos que norteiam o atendimento do psicólogo perito e vice-versa, para que não haja interferência na dinâmica e qualidade do serviço realizado. A relação dos profissionais deve se pautar no respeito e colaboração, cada qual exercendo suas competências, podendo o assistente técnico formular quesitos. Isso aqui sempre pode acontecer. Conforme a especificidade de cada situação, o trabalho pericial poderá contemplar observações, entrevistas, visitas domiciliares institucionais, aplicações de testes, utilização de recursos lúdicos e outros instrumentos, métodos técnicos conhecidos por vocês e pertinentes ao Conselho Federal de Psicologia. A realização da perícia exige espaço físico apropriado que zele pela privacidade do atendido como pela qualidade dos recursos técnicos utilizados. Saibam que para os peritos judiciais dos tribunais existem algumas salas privadas dentro do próprio tribunal que você pode usar se for nomeado perito, porque você estará como um assistente ou auxiliar da justiça. E segundo o novo Código de Processo Civil, você é comparável ao oficial de justiça, aos outros servidores públicos, quando você está desempenhando a sua função, quando você for nomeado. E o psicólogo perito poderá atuar em equipe multiprofissional desde que preserve sua especificidade e limite de intervenção, não se subordinando tecnicamente ou profissionalmente a outras áreas. Então você percebe que, e eu não vou poder falar com muita propriedade, mas que a pessoa que você vai entrevistar, ela tem um problema específico que você não sabe resolver, que você não estudou, que precisa ter de repente um doutorado para isso, você vai chamar o auxiliar para te auxiliar. Produção e análise de documentos. Os documentos produzidos por psicólogos que atuam na justiça devem manter o rigor técnico e ético exigido. Aí vocês têm que olhar a resolução específica de vocês, que institui o manual de elaboração de documentos escritos. Então vocês devem conhecer. Isso aqui não é só para perícia, aqui é específico de vocês. Em seu relatório, o psicólogo perito apresentará indicativos pertinentes à sua investigação que possam diretamente subsidiar o juiz na solicitação realizada e também para que ele possa decidir. O assistente técnico profissional capacitado para questionar tecnicamente a análise e as conclusões restringirá sua análise ao estudo psicológico resultante da perícia, elaborando quesitos que venham a esclarecer pontos não contemplados ou contraditórios. As coisas que já estão feitas, ele vai poder contestar, talvez. Tá? Mas aqui é sempre fazer um quesito para que você responda. Parágrafo único. Para desenvolver sua função, o assistente técnico poderá ouvir pessoas envolvidas, solicitar documentos em poder das partes, entre outros, segundo o Código de Processo Civil. Isso é normal. Isso, na verdade, já até mudou os artigos aqui. Agora, o novo Código de Processo Civil está lá. Você pode ouvir as partes, você pode perguntar para todo mundo que você quiser, quando você estiver fazendo a vistoria. Termo de compromisso, aí já fala de assistente técnico, recomenda que antes do início do trabalho, o psicólogo assistente técnico formalize sua prestação de serviço mediante termo de compromisso, firmando em cartório onde está transmitido o processo que consta sua ciência. Eu acho difícil acontecer isso, mas está escrito aqui. O termo conterá nomes das partes e
o psicólogo que atua como psicoterapeuta das partes com o intuito de preservar, é bom entender isso aqui, hein? O direito à intimidade, equidade de condições é vedado ao psicólogo que esteja atuando como psicoterapeuta das partes envolvidas em litígio, atuar como perito, você está impedido, ou assistente técnico, não pode de pessoas atendidas por ele ou terceiros envolvidos na mesma situação litigiosa. Isso é importante, eu não sabia. Na maioria das vezes não tem impedimento para ser assistente técnico, mas aqui tem. Se você for o psicólogo, psicoterapeuta, você não pode atuar na causa, nem como assistente técnico. Atuar como perito ou assistente técnico de pessoas atendidas por ele ou terceiros envolvidos. Tá? Importante. Produzir documentos advindos do processo psicoterápico com a finalidade de fornecer informações à instância judicial acerca das pessoas atendidas sem o consentimento formal dessas últimas. E parágrafo único, quando a pessoa atendida for criança, adolescente ou interdito, o consentimento formal referido no caput deve ser dado por pelo menos um dos responsáveis. Muito cuidado em atender principalmente menores sozinho. Eu vou contar uma experiência que não tem nada a ver com a perícia psicológica, mas aconteceu comigo já. Eu fui fazer uma vistoria numa residência de uma determinada pessoa e tinha uma criança, talvez 14, um adolescente, né, 14, 13, uma menina de 13, 14 anos. Eu estava com a minha assistente e aí eu falei, eu precisava fazer a vistoria, não tem nenhum maior. Não tem, mas eu vou ligar para minha mãe, ela vai deixar você entrar, tal. Falei com a mãe dela, falei assim, olha, mas eu não vou entrar na casa da senhora por um simples motivo. Eu acho que a gente tem que se preservar, tanto vocês como a sua filha, né, como a gente como profissional. Então vou esperar chegar um maior para poder entrar na sua residência. Vai que depois acontece alguma coisa e vão falar que o perito fez, o assistente do perito fez. Não, cuidado. Quando você for fazer uma vistoria que tiver um menor só para ser atendido, não faça. Chame alguém, tem que ter um maior responsável. Tá bom? Muito cuidado. É um cuidado assim extremo, acontece muitas vezes, principalmente em casas de pessoas mais simples, que fica só a criança lá, de 14 anos, que já, como adolescente, já pode fazer qualquer coisa, né? E é muito ruim e é muito perigoso para você profissional. Disposições finais. A não observância da presente norma constitui falta ética disciplinar passível de capitulação dos dispositivos referentes ao exercício profissional do Código de Ética, e essa resolução entrará em vigor na data da publicação em 2010. Ou seja, quando ele fala do artigo do Código de Processo Civil, é do antigo, porque o novo Código de Processo Civil é de 2015 e mudaram os artigos, mudaram as numerações, e eu vou mostrar para vocês quais são as numerações corretas. Espero que vocês tenham gostado. É um pitaco que eu dou em cada carreira aqui, mas agora vocês têm ideia das atribuições que vocês podem, onde vocês podem atuar, e mais, para vocês fazerem os seus laudos aí, vocês têm, cadê? Um capítulo específico aí na área de vocês, aqui ó, o CFP, né? 07/2003, o documento produzido por psicólogos que atuam na justiça deve manter o rigor técnico e ético exigido na resolução. Então você já tem um baita parâmetro para seguir, não sai fora disso. É aqui, é esse parâmetro específico para vocês. Eu vou tentar pegar essa resolução também e vou colocar lá para vocês analisarem. Meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.